música, o cinema. Isso, a gente tem que encontrar os objetos, os temas. No episódio 14, Fred Coelho comenta sobre o Fala Palavra, podcast de poesia criado por Pedro Rocha e Vitor Paiva. Fala palavra, tu que és belíssima, no entanto magaca, meus afagos. Agarrar queria eu teu lombo bom, mas és limo na pedra de molar amantes. Queria falar do podcast Fala Palavra, criado por Vitor Paiva, Pedro Rocha, Viviane Mosé, e é conduzido pelo Vitor Paiva e pelo Pedro Rocha, com participação, às vezes, pelo menos alguns programas, e que primeiro que eu acho sensacional a ideia da gente começar a entrar cada vez mais nesse meio do podcast, né, que é um meio que, para quem começa a pegar o hábito de ouvir podcast, você descobre uma nova forma de se relacionar, né, com aquilo que a gente esperava antigamente do rádio, né, que era aquela informação que fica ali, né, passando para você a partir do som, da palavra, né? E nada melhor hoje em dia dos podcasts do que você poder fazer a sua própria programação relacionada aos temas, né, que vão aparecendo, podcasts de jornalismo, podcasts sobre música, podcasts de artes visuais, podcasts de meio ambiente, tem de tudo. E o Pedro e o Vitor estão tocando essa invenção aí, digamos, né, do Fala Palavra. Fala, Fred, camarada. Aqui, Fala Palavra para falar algo mais direto e nítido. Um podcast de poesia, pela poesia. Se eu não me engano, já tem 8 episódios com poetas, né, contemporâneos todos, e também eles fazem alguns drops, algumas vinhetas onde eles leem alguns poemas, geralmente vinculado ao programa-chave, digamos assim, né, o programa mestre da semana. Before the Disunited Nations, a leader professes. O primeiro é muito bom, né, porque eles acabam falando do CEP 20.000, né, da experiência do CEP 20.000, e o Pedro e o Vitor e a Viviane também, né, são pessoas que se constituíram nesse espaço, né, incrível, criado pelo Guilherme Zarvas e pelo Chacal, ali no famoso espaço Sérgio Porto, e que já vão 30 anos, né, inclusive nossos grandes cabeças, né, do Rato Branco, Raul Mourão e Cabelo, eles fazem parte também, né, dessa movimentação, porque o CEP não é um movimento, né, o CEP é uma movimentação permanente de personagens, de criadores, de poetas, de músicos, de pensadores, de freaks, de conflitos, de armistícios, de tudo que pode acontecer numa arena como essa. Não existe uma tradição, né, existe uma transgressão, digamos assim, permanente dessa ideia, digamos assim, que é você montar uma arena para ler poemas, para ler poesia. E aí o Fala Palavra, eu acho a iniciativa, além de tudo, primeiro, ela é conduzida por duas cabeças fundamentais, né, para se falar de poesia no Rio de Janeiro. Tanto o Pedro Rocha quanto o Vitor Paiva são poetas, né, e são pessoas que pensam poesia, vivem poesia. O Vitor, inclusive, fez o doutorado dele na PUC sobre o CEP 20.000 e vai virar um livro. E o Pedro Rocha é o cara que é raro, né, você não esbarrar com o Pedro quando a gente fala de poesia no Rio de Janeiro, pelo menos nos últimos 20 anos ou mais até, né. Os dois também fazem parte como autores, o Pedro também como criador da coleção, né, Lábia Gentil, que a editora Dantes fez, a Ana Dantes, o Pedro Rocha e o Pedro Lago, um outro grande parceiro dessa galera, irmão, poeta, né. São 4 livros, né, Experiência do Calor, do Pedro Rocha, com desenhos do Cabelo, Cortejo, do Pedro Lago, tem fotografias do Luiz Andrade, da Ava Par, Jacarepaguá, de Daniel Castanheira, que tem o Quebra-Cabeça, do Rodrigo Amarante, e Só o Sol Sabe Sair de Cena, do Vitor Paiva, que tem ilustração do Alexandre Vogler. Eu acho que é um marco, né, também, de uma certa, um modus operandi que a poesia no Brasil, mas vou falar especificamente no Rio de Janeiro, encontrou desde os anos 70, que é os poetas se juntarem para produzir suas próprias edições, né? Isso foi a base, né, de alguns grupos da poesia dita maldita, marginal dos anos 70, né, Nuvem Cigana, né, e outros coletivos editoriais que foram sendo formados naquela época. E a Lábia Gentil é uma coleção que eu acho incrível, porque também está vinculada, né, à Kombi, que eles vendem os livros, né, e circulam pela cidade, pelas feiras, etc. E aí Fala Palavra, para mim, é um pouco a confluência agora de uma situação que eu acho incrível. Acontecem 3 ações intercambiáveis, né? Falar de poemas, são falas de poetas, e falar sobre poesia. E a gente pode intercambiar tudo, né? Falar poemas, falar sobre poetas, e falas de poesia, falar poesias, falas sobre poemas, falar poetas, entendeu? Então, é um jogo ali porque os poetas são chamados para falar sobre sua trajetória, falar sobre sua relação
relação com a poesia, ler os seus poemas, né? O Vitor e o Pedro e os convidados, como a Julia Klein, trazem também leituras dos poemas, né, das pessoas chamadas, e ali você vai entendendo um pouco, né, a relação entre a poesia escrita, a poesia falada, a leitura do poema. Isso tudo desemboca em alguns trabalhos fundamentais da cena poética contemporânea carioca, que o CEP tem relação com isso. O CEP era o espaço da fala do poema, né, de falar o poema na frente de uma plateia, como se fosse um antigo teatro do século XIX popular, né? Essa plateia intervém diretamente no momento que você lê o poema. O ritmo do podcast é ótimo, né? Geralmente os poetas abrem lendo um poema deles. Recomendo muito a leitura da abertura do poema do Luiz Felipe Leprevot, que é assim, incrível, da Maria Isabel Iorio também, do Tom Grito também. Acho que todos são impressionantes, porque isso é a viagem da poesia, né? Quando a gente escuta o poema, a gente não tem que criar aquela relação de ter que produzir uma imagem sobre a poesia, né? Aquilo flui num som para você, que a força performativa da voz do poeta aparece ali de um jeito renovador, assim, reinventa, digamos assim, o poema pra gente, né? Também uma conversa livre, franca, se debruçando sobre a criação poética, degustando e experimentando os vários temperos e sabores das criações do agora. Acho que é importante a gente desejar vida longa, né, para um podcast como Fala Palavra, milhares de poetas aí que certamente o Pedro e o Vitor têm na lista deles para chamar para essa conversa, porque, repito, não é uma entrevista, é uma conversa em que os próprios organizadores, né, do podcast participam intensamente, pensando junto, sabem muito de poesia, conhecem os poetas que estão convidando, e acho que a gente tem que começar a entender que o papel da poesia é justamente a possibilidade da gente ampliar, né, da gente expandir, da gente conseguir transformar as coisas a partir da linguagem, né? Não transformar no sentido de revolução, mas também no sentido de revolução, micro-revoluções, macro-revoluções, a gente conseguir fazer da poesia realmente uma corrente sanguínea para a existência, porque se a gente não entender que existem sim espaços que nos abrem outros mundos, né, ou que nos jogam esse mundo que a gente não está conseguindo viver muito bem na nossa cara, né, digamos assim, para a gente dar uma ligada, né? Poder olhar a criação poética e sentir que isso é algo que pode comover e pode criar insurgência. Então eu recomendo muito que se escute o Fala Palavra, que se fique ligado, né, no que está acontecendo ali, para ficar ligado no que está acontecendo na poesia brasileira contemporânea, que é de altíssimo nível. Quero mandar um abraçaço para o Pedro, para o Vitor, e agradecer aí a eles essa mais uma, né, contribuição fundamental e agora registrada, né, porque muita coisa do CEP é fugaz, era efêmera. O CEP é um espaço de presença, mas o Fala Palavra a gente tem um arquivo ali no podcast para poder ficar ouvindo permanentemente poesia na nossa vida. Irmão, amplexos elásticos. Feliz seria se te flagrasse no banho, mas me afogaria na areia movediça do texto da tua tez. Só me resta então te cantar como um cego que sabe a luz tão próxima, mas impossível, ou como um mudo que sabe um a um todos os tons, mas incapaz. Fala, palavra. Rato Branco TV, arte, música, etc. Rato Branco TV.